Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudar você aqui que hoje nos acompanha mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais um dia de irmos à Santa Missa para aqueles que podem, para aqueles que não podem ir à Santa Missa, mas buscarem uma celebração da palavra, onde tem a comunhão eucarística, principalmente para o povo das comunidades rurais, que é o meu próprio caso. Mas hoje, além de ser domingo, dia do Senhor, também dentro deste tempo quaresmal, 40 dias de oração, jejum e penitência, hoje, primeiro domingo da quaresma, no qual eu trago um tema ou uma frase: eis o tempo de conversão, eis o tempo de fortalecimento da fé. São 40 dias de muita prova, de muita tentação. Hoje, o primeiro domingo, pelo qual traz o Evangelho das Tentações, assim chamado, porque é quando o próprio diabo, Satanás, vai tentar Jesus. São vários contextos para este evangelho, mas o principal é a tentação. Então, neste dia, pelo qual celebramos domingo, dia do Senhor, dia de encontro com Deus, dia de reunir em família, e também o primeiro domingo deste tempo quaresmal, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo seja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste início de quaresma, neste início da caminhada quaresmal, a palavra de Deus nos recorda que apesar da desobediência humana ao projeto criador de Deus, não estamos sozinhos em nossas lutas. Cristo passou por elas antes de nós e caminha ao nosso lado. Somos convidados a entrar no deserto, não com medo, mas com confiança. A quaresma não é tempo de pesar, mas de retorno. Tempo de reencontro com Deus, conosco e com os outros. E que esta liturgia nos inspire a viver com coragem o discernimento e fé, o caminho da conversão. Eis o tempo de conversão, né? Eis o tempo de conversão. Então, neste domingo, dia 22, dia de iniciarmos, dia no qual finalizamos o mês de fevereiro e logo mais iniciamos, então, março, né? O próximo mês. Como o tempo passou rápido, né? Esses dias estávamos iniciando o ano com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Já estamos entrando na quaresma, já estamos finalizando o mês de fevereiro. Próximo domingo já é dia 1º. Claro, nós bem sabemos que sábado ainda é fevereiro. Mas, como a gente sempre se reúne para a reflexão dominical, já no próximo reflexão dominical, celebraremos então em março. Mas, claro, convido cada um de nós, a todos, né, a rezar comigo todo dia a liturgia diária, reflexão diária, durante o tempo quaresmal. E quem sabe, com a graça de Deus, durante todo o ano. Oremos. Senhor Deus, nesta quaresma nós vos pedimos vossa ajuda para conhecer melhor Jesus Cristo que nos ama. Queremos ser mais cristãos, amando-o de verdade, sempre por toda a vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar. Caríssimos, então, neste primeiro domingo da quaresma, ao qual refletiremos com a graça e com o devido momento.
Mas nossa liturgia dentro do tempo quaresmal, ela é uma liturgia que ao mesmo tempo de mostrar o que é a quaresma, ela nos prepara para a própria quaresma. Nós bem víamos durante a semana, em cada momento, desde a quarta-feira de cinzas até hoje, né? E hoje nada mais, nada diferente, assim, não que não tenha nada de importante, né? Mas digo que ela permanece nos preparando e nos mostrando como é a quaresma. Então hoje, pela qual a liturgia nos convida, na primeira leitura, a leitura do livro de Gênesis, primeiro livro, né? O início de tudo, no capítulo 2, versículos 7 ao 9. Estou certo? Não, aqui veio do 7 ao 9 e no capítulo 3, versículos 1 ao 7. Perdão, eu estava um pouquinho cego. Bom, primeiramente começa com o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Nós bem celebrávamos na quarta-feira de cinzas, né? Não se esqueça, tu és pó e do pó há de retornar. Não é? Ou você não participou da missa na quarta-feira de cinza, né? Não se esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Só para lembrar, né? O Senhor soprou então o sopro da vida e deu-lhes vida. O Senhor Deus plantou um jardim. E o Senhor Deus fez brotar as árvores. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, né? Só para a gente contextualizar a leitura. Fruto saboroso ao paladar, onde a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que ninguém era para ter tocado, mas infelizmente tocaram, né? Daí então a gente já pula para o capítulo 3, aonde vamos ver assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus criou. O Senhor então cria o ser um dos mais inteligentes, né? Mais inteligente até que o próprio ser humano, porque enganou uma criatura, né? Apesar que, pela cara, Eva era bem inocente nas ideias, né? Mas a enganação foi grande. E isso, já começamos aqui, dentro deste tempo quaresmal. Eu vou falar mais no Evangelho, mas é um tempo de provação, de tentação, onde Satanás e seus anjos caídos, né? Porque são anjos caídos, né? Os diabinhos, os capetinhas, vão nos tentar. Vão tentar, e assim como vai bem dizer, a serpente era mais astutos. Eles são bem astutos. A gente tem uma leitura que fala que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comeis de nenhuma das árvores do jardim? Ela joga verde para colher maduro, se você conhece esse ditado, né? Ela joga uma coisa para colher o que ela quer. Né? Então, tipo, a pessoa tá necessitada de dinheiro. Vai um lá e joga um panfleto lá, né? Joga o papel na cara dela. Joga assim, puf, bate o papel na cara lá, daí tá lá escrito lá, ó: venha, eu te dou dinheiro. Tentação do diacho, né? Imagina, pessoa necessitada. A pessoa ali, às vezes em um momento de grande aflição. Vem uma mensagem assim: precisa de dinheiro? Eu te dou. Meu Deus! É tentação demais, não? Vamos pensar assim, tá? Só pra gente contextualizar. E eu estou falando demais. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comeis dele, se nem sequer o tocais, do contrário morrereis. Mas então a serpente vai dizer o seguinte:
não, vós não morrereis. Não, vós não morrereis. Assim diz a serpente. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe, eu acho que Deus queria privar a humanidade de ver as desgraças, perdão pela palavra, mas o contexto é certo, que o pecado e que o mal causa no mundo. Mas a humanidade foi um pouco tola neste momento, né? E a gente vai compreender o seguinte, olha bem isto. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. Aí vem a vontade humana de crescer e crescer e crescer, sem se importar com mais nada. Não se importa se vai morrer. Não se importa se vai fazer ao contrário do que era para ser feito. Vai ser ganancioso e vai buscar o poder e aquilo que é desejado. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Beleza. Por enquanto paremos aqui. Mas, então, ao entrarmos na segunda leitura, no qual eu pulo o salmo, mas retorno, vamos prestar atenção assim na carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia o pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou com abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça. Com efeito, pela desobediência de um só homem, a humanidade foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Primeiramente, uso uma frase que bem lembro na consagração à Virgem Maria, a Jesus pelas mãos de Maria, né, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas é uma frase que eu lembro muito bem. Pela desobediência, como já ali bem diz, pela desobediência de Adão, o pecado entra no mundo. Mas pela obediência do novo Adão, Jesus Cristo, nós somos redimidos do pecado. Nós somos libertos das correntes do pecado. E lembro também que pela Virgem Maria, ao que o diabo desobedeceu, ao que a mulher quis fazer a Eva quis fazer de sua própria vontade.
Maria, então, o que eles perderam, né? Maria, então, ganha pela obediência, por fazer a vontade de Deus e por trazer ao mundo a salvação. Paro por aqui. Paro por aqui. E deixo o Evangelho para o final. No então, Evangelho segundo... deixo o Salmo para o final, o Evangelho agora. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, vamos falar do Evangelho das tentações. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Viu isso? O Espírito. Quem é o Espírito? A gente compreende que seria o Espírito Santo, né? Que leva Jesus para ser tentado pelo diabo, pelo inimigo, por Satanás. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, já trazemos uma base bíblica ao tempo quaresmal, né? Estamos dentro do tempo quaresmal, 40 dias de jejum, oração e penitência, ou caridade. E então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus não acolheu a isto. Ele vai responder: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, de novo, tentou pela primeira vez pela fome, né? Pois Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Então bateu a fome, né? Humanamente falando. Porque Jesus se faz semelhante a nós, exceto no pecado. Coisa que Satanás não sabe. No contexto. Então, Satanás, achando que conseguiria pelo pecado fazer Jesus cair, né? Ele vai lá e tenta com o mesmo jeito que ele faz com o restante da humanidade. Mas Jesus é semelhante a nós, exceto no pecado. Ele sente a fome, ele chora, mas ele não tem pecado. Então, primeiramente ele tentou pela fome, né? Pela vontade, pela gula. Tentar a pessoa induzir ao pecado da gula. Depois, Jesus vai responder bem claro que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então o diabo vai levar Jesus à cidade santa, Jerusalém. Colocou no lugar mais alto. Já tem um contexto aí, né? No lugar mais alto. E vai dizer: Se és filho de Deus, lança daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeceis em alguma pedra. Você viu? Satanás usa da palavra de Deus. Então, imagina aquelas criaturas que se dizem de Deus, mas só buscam a própria vontade, né? Imagina. Quem entendeu o contexto, que quem me acompanha bem vai entender. E Jesus vai responder: Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Bem claro, não? Então, novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Você entende, né? Mostrou todos os reinos do mundo, todas as riquezas. Eu te darei tudo isso se ajoelhares diante de mim, se prostrares e me adorar. Jesus então vai dizer uma frase que eu vou usar o contexto de São Bento. Sai de retro, Satanás! Não? Imagina. Sai de retro, Satanás. Jesus vai dizer: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prostrarás culto. Então o diabo deixou.
envergonhada, porque não conseguiu vencê-lo. E os anjos aproximaram e serviram a Jesus. Bom, longo demais. Mas é tempo quaresmal, é tempo de penitência, é tempo de rezar mais. É tempo de jejum e de caridade. Primeiramente, então, compreendemos isso e vamos olhar para a nossa vida agora. Tantas vezes que no deserto da vida somos tentados por Satanás. Quantas vezes Satanás vai ali, toda hora, todo momento, nos tentar, para que façamos segundo a nossa vontade. Não conforme a vontade do Pai, mas façamos conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio egoísmo. Mas Jesus, ele vai então passar pela provação, pela tentação, para nos mostrar que nós podemos atravessar, se confiarmos em Deus, podemos atravessar as tentações e então vencermos. E foi isso que eu trazia, eis o tempo de conversão, eis o tempo de fortalecimento na fé. Mas por que fortalecimento na fé? Porque a provação, a tentação, não passa de algo que nos é dado para fortalecer a nossa fé. Deus permite então esta tentação para que nós possamos nos fortalecer. Não para que nós caiamos, mas para que nós nos fortaleçamos na nossa fé. Isto é a utilidade da tentação, né? A gente não olha só para o lado ruim das coisas, mas a gente olha para o lado bom que as coisas podem trazer. E para finalizar, então, com o salmista, piedade, ó Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra vós. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, e apagai completamente a minha culpa. Este tempo de quaresma é tempo de oração, jejum, caridade e penitência. É este tempo de nos voltarmos ao Senhor. É tempo de reencontro. É tempo de conversão. É tempo de mudança e transformação. É este tempo em que largamos os erros do mundo. Passamos pelas tentações. E voltemos ao encontro de Deus. Não é ficar preso em um passado que já passou. Não é ficar preso lá em Adão e Eva, que acorrentaram a humanidade ao pecado. Mas olharmos para Jesus e Maria, que ao entrarem, ao virem cada um em seu papel, Maria como aquela que traz o Salvador ao mundo, e Jesus como aquele que morre por nós na cruz e nos liberta das correntes do pecado. E nos convida, dia e noite, a buscarmos a Deus, a nos voltarmos, a abandonar o erro e a buscar a Deus. Não é ficar preso no passado, mas é buscar um futuro. E lembro de uma frase que sempre eu falo, que não existe santo sem passado e nem pecador sem futuro. Todo santo teve o seu momento ruim da história, mas eles souberam passar pelas tentações e confiar em Deus, e então tiveram um grandioso futuro. Bom, acredito que isso pode, então, finalizar a nossa, então, reflexão de hoje. Mas trago para finalizar com isso. A quaresma não é um tempo de fazer coisas difíceis para impressionar a Deus, mas um tempo de reaprender a ser filho,
As tentações de Jesus são as nossas. A busca por atalhos, o desejo de ser paparicado por Deus em vez de servi-lo, e a sede de possuir coisas em vez de cultivar o espírito. Nesta semana, identifiquemos qual a voz tem falado mais alto no deserto pessoal. A voz da carência, pão, a voz da vaidade, ser visto, ou a voz da ambição, ter o controle? Responda a esta pergunta com um pequeno versículo bíblico, assim como Jesus fez. E eu uso esta frase de Nossa Senhora. Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém? Amém. Viu? Isso é o primeiro domingo da Quaresma. Então, fiquemos com isso. Jesus nos ensina que as tentações não são sinais de fraqueza, mas oportunidade de amadurecimento na fé. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre nós, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança na tentação, cresça a esperança na tentação, confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. E que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Senhor Deus possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas, vamos em paz, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre no meio de nós. Demos graças a Deus. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da palavra de Deus. Não se esquece, nos encontramos amanhã para a reflexão da segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Deus abençoe e até amanhã.